O judiciário deve intervir para garantir direitos como saúde e moradia, ou ele deve se conter para não invadir a área dos outros poderes? Essa é, talvez, uma das maiores tensões do direito constitucional. E hoje a gente vai mergulhar numa resposta muito sofisticada para esse dilema, o chamado compromisso significativo. Vamos entender como essa técnica, que vem lá do direito sul-africano, está começando a redesenhar a forma como a justiça no Brasil lida com problemas estruturais gigantescos. Para a gente entender bem essa ferramenta, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai direto na raiz do problema, o dilema dos direitos sociais. Depois, vamos fazer uma viagem até a África do Sul para ver de onde veio a inspiração. Aí, a gente volta para o cenário brasileiro, define o que é exatamente o compromisso significativo e, por fim, analisa os impactos que ele já está causando e o que isso significa para o futuro. Então vamos lá. Direitos fundamentais como saúde, educação, moradia, eles colocam o judiciário numa verdadeira encruzilhada constitucional. De um lado, existe o dever de fazer a Constituição valer, de dar força para ela. Do outro, o risco enorme de atropelar a separação de poderes. A questão é essa: intervir ou se omitir? E o pior é que cada um desses caminhos tem seus próprios perigos. Essa é a pergunta de $1 milhão. Pensa bem, é muito diferente dos direitos de primeira dimensão, aquelas liberdades que só exigem que o Estado não faça alguma coisa, como não censurar a imprensa. Os direitos sociais não, eles são liberdades positivas. Eles exigem uma ação do Estado, exigem política pública, dinheiro no orçamento. E quando o Estado se omite, o judiciário é chamado a agir. Mas como é que se faz isso sem acabar virando legislador ou administrador público? E essa tensão toda acaba se refletindo em duas posturas bem clássicas. De um lado, que a gente chama de ativismo judicial, ou Strong Form Judicial Review, em que a corte vai lá e não só anula um ato, mas chega a determinar como uma política pública deve ser feita, correndo o risco de governar de fato. Do outro lado tem a autocontenção, aquela postura de respeito, de deferência, que prefere não se meter. O problema é que essa postura pode acabar sendo conivente com a violação de direitos. Nenhum dos dois extremos parece ser a solução ideal, né? O desafio é justamente superar essa dicotomia. E olha, é fundamental a gente entender que essa discussão não é sobre casos pequenos, individuais. A gente está falando de litígios estruturais. O que é isso? É quando o processo na justiça não aponta um erro isolado, mas expõe uma falha do sistema inteiro. Uma omissão do Estado que afeta milhares, às vezes milhões de pessoas de forma contínua. A solução para isso, claro, não pode ser uma simples decisão. Exige uma engenharia complexa, uma coordenação de várias frentes para consertar a própria máquina pública. Bom, entendido o tamanho do problema, vamos ver como uma solução começou a ser desenhada olhando para fora do Brasil. Foi na África do Sul, logo depois do fim do apartheid, que nasceu uma doutrina pioneira para lidar com isso, o Meaningful Engagement, que a gente traduz como compromisso significativo. E essa ideia não surgiu da noite para o dia, foi uma construção. Tudo começou com o caso Grangbum. Lá, a Corte Sul-Africana até declarou que o direito à moradia estava sendo violado, mas a decisão não teve efeito prático. Foi muito criticada por isso, porque faltou dizer como resolver. A grande virada veio em 2008, no caso Olivia World. Aí a corte aprendeu a lição. Em vez de ela mesma ditar a solução, ela mandou as partes dialogarem. Ordenou um compromisso significativo entre o governo e os moradores. E essa técnica foi aprimorada e consolidada 1 ano depois, no caso de Oslovo, virando uma ferramenta oficial da justiça de lá. E o que faz essa doutrina ser tão interessante são os seus pilares bem definidos. A Corte Sul-Africana não deixou o conceito no ar. Primeiro, a análise judicial se baseia na razoabilidade, ou seja, a Corte não vai dizer qual é a melhor política, mas se a política existente é razoável, respeitando o espaço do gestor. Segundo, ela exige um diálogo prévio, forçando o poder público a conversar antes que o problema vire uma bola de neve e chegue na justiça. Terceiro, ela reconhece a sociedade civil como um ator fundamental na negociação. E, por fim, o registro público de tudo que foi combinado, para garantir transparência e para que a própria justiça possa fiscalizar depois. Ok, agora trazendo essa discussão de volta para o Brasil. Antes mesmo do compromisso significativo começar a aparecer por aqui, o Supremo Tribunal Federal já tinha uma ferramenta bem potente para lidar com esses problemas estruturais, uma ferramenta que também veio de fora. A gente está falando do famoso Estado de Coisas Inconstitucional, ou SEI. É uma doutrina que veio da Colômbia e que o STF usou de forma muito marcante na ADPF 347, o caso do sistema carcerário. Ali, o Supremo não apontou um probleminha aqui ou ali. Ele declarou a falência completa do sistema prisional brasileiro, reconhecendo uma violação de direitos humanos em massa, contínua e generalizada.
Foi, sem dúvida, um dos atos mais enérgicos da história do tribunal. Só que, claro, uma demonstração de força como essa gerou reações. O SI foi muito criticado como o auge do ativismo judicial, uma intervenção que estaria tomando o lugar do legislativo e do executivo. Isso criou um backlash, uma reação política forte como a tentativa de criar uma lei para limitar o uso do SI. E na prática também apareceram dúvidas sobre a capacidade real do judiciário de fiscalizar e garantir que ordens tão gigantescas fossem cumpridas. É exatamente nesse cenário, com as críticas ao modelo mais duro e intervencionista, que o compromisso significativo começa a ganhar força no Brasil. Ele surge como uma alternativa mais voltada para o diálogo, mais cooperativa e democrática. E é aqui que a gente chega no coração da nossa análise. A essência, a grande virada de chave do compromisso significativo é uma mudança completa no papel do juiz. Em vez de ser o engenheiro que projeta a solução como no SI, o judiciário passa a ser um catalisador do diálogo. Ele não impõe a resposta. Ele cria e supervisiona um ambiente onde o poder público e a sociedade são, de certa forma, obrigados a sentar, negociar e construir juntos uma solução para aquele problema estrutural. Tem uma citação do jurista David Wilson de Abreu Pardo que resume isso de forma brilhante. Ele diz que a grande vantagem desse método é que ele é compatível com a democracia. Por quê? Porque ele tira as pessoas afetadas da posição de meros objetos da decisão e as coloca como parceiras na construção da política pública que vai resolver o problema delas. A lógica da imposição é trocada pela lógica da parceria. Essa tabela aqui ajuda muito a gente a colocar cada coisa no seu devido lugar. O compromisso significativo não é a imposição do SI, também não é uma consulta pública, que o governo ouve, mas não tem obrigação de seguir. E não é uma mediação comum, que depende só da vontade das partes. Ele é um híbrido. É um processo de criação de política pública induzido pela justiça que une a legitimidade das partes envolvidas com a autoridade do tribunal para garantir o diálogo aconteça de verdade e que ele leve a algum lugar. Para a gente fechar, vamos dar uma olhada em como essa doutrina já está sendo usada na prática pelo Supremo Tribunal Federal e pensar no que isso pode significar para o futuro da relação entre os poderes no Brasil. E olha, isso aqui deixou de ser só teoria de livro. O STF já começou a usar essa ideia em casos de impacto gigantesco. Na ADPF 760 sobre a política ambiental para a Amazônia e de forma ainda mais clara na ADPF 635 sobre a violência policial no Rio de Janeiro, a Corte fez exatamente isso. Em vez de ditar um plano, ela determinou que um plano fosse construído com diálogo. E na ADPF 635 teve uma inovação extra. O Supremo usou um voto per curia, que é um voto único, assinado por todos os ministros, para mostrar que aquela decisão pela via do diálogo era uma posição da instituição, do tribunal como um todo. Isso tudo nos leva à grande pergunta que fica no ar. Será que a gente está testemunhando uma mudança de paradigma na justiça constitucional do Brasil? Uma mudança de uma postura de confronto para uma de colaboração? Será que o compromisso significativo é a ferramenta que finalmente consegue equilibrar a necessidade de garantir direitos com respeito à separação dos poderes? A resposta, provavelmente, a gente vai ver na aplicação dessa doutrina nos próximos anos. Bom, se essa análise mais aprofundada ajudou a clarear um tema tão complexo, considere apoiar nosso trabalho com a sua inscrição no canal e o seu like. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo com essa densidade. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.